Bom dia a todos. Bom dia. Que bom que vocês estão aqui. Um dia que comercialmente fala-se que é o Dia dos Pais. Nós sabemos que o Dia dos Pais são todos os dias e tem algum dia aqui no ano que nós nos reunimos em torno da figura paterna. E por isso que ficou aqui, não foi premeditado, só foi coincidência da gente ter o último processo de autocura e ser essa figura paterna, o pai cuidando de nós. Então foi mera coincidência que hoje nós estamos no último processo da autocura, o último capítulo, o 5º capítulo, e a gente vai começar ali, veio com essa frase de Augusto Cury. Todo mundo sabe que eu sou fãzoca do Augusto Cury, e ele é um especialista da mente, e eu gosto de colocar as frases dele. Todos querem o perfume das flores, mas poucos sujam as suas mãos para cultivá-lo. O que ele está falando? Que nós queremos viver em paz, nós queremos uma vida maravilhosa, extraordinária, sem erros, sem ataques, sem dificuldades, sem problemas. Mas a gente não quer cultivar isso na gente. Então o que a gente faz? A gente faz crítica, nós fazemos deduções, fazemos auto-julgamento, fazemos pré-julgamentos e vamos fazendo esse tipo de coisa. E para cultivar as flores das nossas emoções, as flores da nossa vida, nós temos que sujar as mãos para resolver os problemas em nós e ajudar o do outro. Nós vivemos em coletividade, apesar do nosso cérebro ser completamente individualista, cada um cuida do seu, e cada um de nós cuidamos da própria evolução. Enquanto nós vamos aprendendo, nós vamos auxiliando uns aos outros. E esse auxílio é um carinho, é uma dedicação, é pensar no bem-estar da outra pessoa. Hoje o César fez isso, pensou no bem-estar da minha mãe. Então isso é que faz com que nós vamos cultivando flores no jardim da vida. Vamos fazer um pequeno resumo do 4º passo, que foi no gás anterior. Nós falamos da importância de canalizar os nossos pensamentos. Mas quem não acompanhou o 1º, o 2º e o 3º passo, bem rapidinho. O primeiro, a gente aprende a observar os nossos próprios pensamentos para se autocorrigir. No 2º passo, nós aprendemos a nos conectar com a fonte da vida, que é Deus. Nós temos que aprender a manter as nossas emoções conectadas com Deus. No 3º passo, nós falamos da importância do sono, do descanso, da higiene mental e espiritual e da atividade física. E hoje, no 4º passo, nós falamos da canalização dos nossos pensamentos para as emoções. Quais emoções? As emoções do amor, da compaixão, da justiça, da equanimidade e da paz. Aprendemos, acima de tudo, a perdoar-se, porque o processo de autocura começa com o auto-perdão. Não adianta a gente tentar curar-se se a gente não se perdoa. E enquanto a gente não se perdoa, nós só conseguimos ver no outro coisas erradas. Porque se está tudo errado em mim, eu não vou conseguir ver certo no outro. E Jesus traz essa mensagem quando ele disse que não veio para os sadios, ele veio para os doentes. E por que ele diz isso? Porque os sadios já se mantêm no seu processo de autocura o tempo todo. E a Terra ainda não é um planeta de sadios. Tem mais doentes do que sadios, mas os saudáveis auxiliam os doentes, porque nós vivemos num grande hospital, numa grande penitenciária, numa grande favela, mas com Édens dentro dela mesma. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, que nos diz isso, como que nós vivemos no mundo. Que nós temos então hospitais, temos penitenciárias, temos jardins bons e temos lugares sórdidos. O homem, agora é Freud, o homem é o dono do que cala. Então, tudo que a gente cala, uma pessoa fez uma coisa para a gente calou, mas também é escravo do que fala.
Então, quando nós vamos falar com uma outra pessoa, nós precisamos ter esse cuidado. O que eu estou falando? O que eu estou levando? O que eu estou dando para as pessoas? Já contei para vocês o mito das duas irmãs, né? A boa, a linda, a maravilhosa, e a irmã invejosa. E a linda foi premiada, a maravilhosa, a bondosa foi premiada por uma fada, lembra que é um conto de fadas, que todas as vezes que ela falasse, de sua boca saía perfume, pérolas preciosas e pétalas de rosa. A irmã, muito invejosa, tentou conseguir a mesma coisa da fada, lembrando que a irmã boa conseguiu isso porque socorreu uma linda mulher oferecendo água do seu cântaro. E a invejosa foi lá e tinha uma velhinha carquética ao lado da água e pede água, mas ela estava esperando uma linda mulher pedir água e ela não dá, agride, extremamente agressiva com a pessoa, e a velhinha era a mesma fada. Então a velhinha disse: todas as vezes que você falar, de sua boca sairá cobras e lagartos. E é daí que vem o mito, né? A pessoa, quando abre a boca, só fala cobras e lagartos. Por quê? Porque trabalha com a inveja. Então, aquilo que nós calamos, nossa, a pessoa foi tão difícil comigo, eu vou calar, vou perdoar, ela não sabia o que falava, né? Jesus fala disso quando ele está na cruz: perdoa os pais, eles não sabem o que fazem. Mas aquilo que a gente fala, se for para ofender, magoar, vai ser escravo disso. O dever. Então, para a gente entender o amor de Deus sobre nós, Ele dá o dever para nós. E é aí que a gente diz sempre que Jesus é o maior psicoterapeuta de todos os tempos, porque Ele traz o aparelho psíquico para nós antes mesmo de qualquer coisa relacionada à consciência. O que é o dever? O dever é o nosso superego, que faz com que a gente procure os códigos de honra para com o outro. Então, nós temos vários códigos para vivermos o dever. O primeiro deles é a ética, moral, família, educação, as leis do país que você vive, sociais e civil, e religião. Esses são os códigos de dever, e esses são os códigos que Jesus trouxe, e esses são os códigos que nós ainda vivemos. Nós fazemos a opção de escolher esses códigos que Jesus trouxe, ou nós fazemos a opção de escolhermos o nosso id, as nossas forças naturais, o nosso isso. O que são as forças naturais? Os instintos. Então eu tenho a condição de transformar o meu instinto negativo num instinto positivo e agir corretamente com a outra pessoa, eu não faço. Então, o dever é uma obrigação moral, em primeiro lugar, com a gente mesmo e depois com os outros. Nós só damos para o outro aquilo que nós temos dentro de nós. Às vezes as pessoas olham para outra pessoa assim e dizem: nossa, ela é tão complicadinha, né? Ela está cheia de problemas. E você vai conversar com a pessoa e ela dá o melhor, ela oferece, ela é espontânea, o que eu posso te ajudar? Então ela tem problemas, todos nós temos, mas ela tem um código de dever legal, seguro, né? O dever também é a lei da vida. Nós não vamos conseguir melhorar a vida na Terra se não melhorarmos o dever, se nós não trabalharmos com o dever corretamente. Nós vamos encontrá-lo nos mínimos detalhes da nossa vida, desde os atos mais baixos até os atos mais elevados, e principalmente nos atos elevados. Nós vamos encontrar isso. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque encontra antagonismo com as seduções e os interesses do coração. Porque o coração aqui, na representação das emoções. Lembrando que lá, quando Jesus veio, separava-se a razão, cuidava das coisas da razão, e o coração cuidava das coisas das emoções. Hoje nós sabemos que todas elas, razão, emoção, qualquer coisa, está no nosso cérebro, mas ainda assim a gente utiliza o coração para representar as emoções, principalmente as emoções tumultuadas, aquelas que estão relacionadas a paixões e interesses próprios, né? Para viver plenamente, então precisamos compreender como que funciona o nosso inconsciente com a sua estrutura psíquica. As forças naturais, o id, que eu acabei de falar, o eu ou o ego
é o que nós somos, a nossa identidade, e a nossa identidade tem 5 personalidades. Ela usa 5 máscaras o tempo todo, e às vezes a gente não sabe disso, e às vezes a gente diz assim, nossa, mas aquela pessoa é tão falsa, tão hipócrita, mas é pelo fato de que ela está usando uma máscara que você não está reconhecendo. O ego sempre vai se comunicar através das máscaras que eles vão colocar. Às vezes acontece que nós precisamos de tantas máscaras, mas tantas máscaras, que nós esquecemos qual é a nossa verdadeira identidade. E é aí que no carnaval, nas festas de máscaras, o Pierrot tem a máscara sem nenhuma estrutura, porque ele coloca tanta máscara, que se perde e não sabe onde que é a sua máscara. Então, quais são a existência, qual é a identidade que nós temos? O primeiro é o que eu sou, como que nós somos. Essa existência, essa identidade do que eu sou, é aquela existência que o Pai nos criou. É aquele princípio de criação de Deus. E nós vivemos hoje a somatória de todas as nossas experiências. Esse é o primeiro eu. O segundo eu é o que eu penso que eu sou. E é essa que eu manifesto para as pessoas, o que eu penso que eu sou. E a terceira é o que o outro pensa que você é, porque ele vai ver a projeção que você está pensando. Nós temos um eu existencial que está relacionado com a nossa vida material e um eu projetal que está relacionado com os nossos projetos, com os nossos sonhos e com o nosso propósito. E o eu que é a nossa essência total. Então nós vivemos com esses 5 eus o tempo todo. Quem não se conhece faz uma bagunça, entra em ansiedade e aí fala assim, nossa, onde é que eu estou mesmo? Mas não tem jeito, Deus criou a gente assim. E o dever é a estrutura que a gente chama de superego, que vai equilibrar essas máscaras. Veste esta agora, veste aquela agora. Não, busca aquela outra nesse momento. Você não pode agir como ela. Então, entende por que as pessoas dizem assim, que a verdade dói? A verdade dói nesse sentido de que ela precisa de pôr uma roupa para se tornar suportável para nós. Se nós não conseguimos pôr uma roupa, na verdade, ela sozinha, ela nua, a gente se apavora, distorce a realidade e entramos então nos mecanismos de defesa do ego ou do eu que impede de ver a realidade. O que a gente pega? A gente pega o princípio de realidade e torce. Então é isso que acaba acontecendo. Por que a gente diz que a verdade está nua? Por que a gente diz que a verdade nua dói? Vem de um mito também, lá da tradição grega, que todas as irmãs, todas as ninfas estavam no rio tomando banho, no jardim de Zeus. O carinho, a verdade, a mentira, a esperança, a fraternidade, a solidariedade, todas elas tomando banho no rio. E elas foram saindo, cada uma delas foram saindo do rio, ficando por último só a mentira e a verdade. Então a mentira disse para a verdade, vamos dar o último mergulho antes de irmos embora, e a verdade concordou. E quando elas mergulharam, a mentira saiu, vestiu a roupa da verdade e foi embora. E quando a verdade saiu, tinha só a roupa da mentira, a verdade não pode se vestir de mentira, e ela então foi embora nua. Então é daí que vem o mito de que a verdade está sempre nua e por causa disso machuca o nosso olhar. E é por isso também que a gente diz assim, é uma meia verdade, ou então é uma mentirinha para ocultar a verdade, ou então é uma verdade vestida de mentira. Todas essas tradições e todas essas falas vêm desta situação. E a orquestra da nossa vida vai navegar no mar das emoções o tempo todo. E nem sempre esse mar fica calmo. Muitas vezes esse mar fica agitado. Mas todo mundo agita o mar. E quando o mar está muito agitado e a gente não está dando conta, o que a gente tem que fazer? Pedir ajuda. E para quem que nós vamos pedir ajuda? Para quem está disposto a ajudar. Por isso que a gente ajuda uns aos outros. Então, eu não estou bem. Eu sempre brinco, a gente precisa de um irmão de coração, um irmão de fraternidade para o quê?
paro no momento de pedir ajuda. Eu sempre falo para vocês aqui, o meu SOS é a Lília ou o Antônio. SOS, o pedido de socorro. Então, eles fazem a mesma coisa. E assim sucessivamente. Então, nós sempre temos isso. Para alcançar a felicidade que nasce em nós, em direção dos outros, nós precisamos manter os mares calmos. Só uma parte aqui. Ivone, cuida para que eles não fiquem batendo a porta, por gentileza. Eu estou sem o aparelho e aí eu desconcentro. Tá certo? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E não é isso que Jesus veio trazer para nós. A vida e a vida em abundância. Nós precisamos entender que a vida não é ruim para nós. E que nós não estamos assim, ai, Deus deu tudo para o Antônio e não deu nada para mim. O Pai, Ele ama a todos de igual maneira. A oportunidade é a mesma para todos. Mas uns vê, outros não, de acordo com como está o mar das emoções. Tenhamos uma grande aventura para conquistar o nosso próprio espírito. Se vocês se lembram, eu trouxe uma mensagem do Cury dizendo que a vida é um espetáculo, que só não conhecemos quem a gente não quer trabalhar, se autodescobrir, se autoconhecer. Porque o que é o mar? Uma grande aventura. Quem aqui que nunca sonhou assim, nossa, de repente, pegar um navio, tal, encarar o mar? Eu lembro daquela família brasileira que deram a volta ao mundo no mar, assim. Eu falei, gente do céu, olha que espetáculo se todo mundo pudesse fazer isso. Só que o nosso mar das emoções é dessa maneira. Todo mundo também precisa pegar o seu barquinho, que é a sua vida, e navegar nesse mar maravilhoso. E a felicidade? Quando a gente faz isso, a felicidade vai chegar para nós. Jesus, que é o maior psicoterapeuta de todos os tempos, todo mundo sabe que eu sou psicanalista, todo mundo sabe, quem faz terapia comigo sabe que quem que é seu mestre, Sônia? É o Freud, é o Jung, é o Lacan, é a Eide, é não sei o quê. Todo mundo me pergunta, não, Jesus. Eu uso as bases de Jesus. Eu estudei, eu preciso estudar essas pessoas, eu estudo essas pessoas, mas a minha base de estrutura da psicanálise é Jesus. Porque Ele trouxe tudo completo, está tudo na nossa mão, basta a gente entender. Às vezes tem umas coisas bastante decodificadas, que você tem que decifrar, e aí você tem que pedir ajuda. Você entende esse código aqui? Porque esse idioma eu não estou entendendo. E é nesse momento que nós trocamos isso. Ele traz a chave da felicidade da nossa vida abundante e próspera, saúde e evolução moral. Prosperidade, Sônia, não é igual aquelas religiões que ficam falando da lei da prosperidade. Eles pegam essa lei da prosperidade de Jesus, colocam em prática, fica muito rico explorando os outros. Não foi isso que Jesus ensinou. Ele ensinou a prosperidade para todos, desde que você saiba utilizar. Lógico que tem que ter regras para utilizar. Se você faz as regras erradas, você pode ficar muito rico? Pode. Você vai responder por isso? Também. Então a gente precisa ter esse entendimento. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. E não adianta querer plantar uma coisa ruim e colher uma coisa boa na horta do outro, porque as leis naturais não permitem isso. Se está com uma vida boa, semeie melhor ainda para a próxima ser melhor. A vida não está tão boa, colhe os de agora e semeie melhor para ficar melhor. Então é sempre. Se temos dificuldade de subir esses degraus, é porque as seduções, as coisas materiais estão ficando mais forte na sua vida. E Jesus diz isso no momento assim, mais difícil da vida dele. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, o corpo é fraco. Do que momento que Jesus estava avisando que é mais fácil a gente tomar as atitudes materiais? Quando ele precisava passar pela crucificação e ele pediu para que o cálice fosse afastado dele. E por fim ele disse, faça a sua vontade, não a minha, e avisa, o meu espírito está pronto. Mas a carne é fraca, ela vai resistir. E nós resistimos muitas vezes porque as seduções são imediatas, né? E as ofertas de Jesus é a longo prazo. E você tem que ofertar, você tem que dar para receber. E as seduções do mundo material diz que você pode tirar.
Não precisa dar, você pode tirar. E a lei natural no nosso universo é, se você quer alguma coisa, você tem que oferecer. Você tem que dar para ganhar. Se eu não estou dando nada, eu não vou ganhar o que eu espero. E aí eu vou furtar do que o outro está fazendo. Então, é disso que ele está falando. Nós precisamos ter comunhão com o grande mestre. Precisamos dessa comunhão para que essas chaves da felicidade funcionem em nós. Falaremos aqui, e nós temos falado o tempo todo, de um livro de cabeceira meu. Mas muitas pessoas não conhecem, então tudo que eu trouxe aqui é desse livro de cabeceira, que no final eu vou mostrar para vocês qual é o livro de cabeceira, né? Então vamos ver a escada da felicidade, que é ensinada por Jesus, quase sempre fica no esquecimento do nosso dia a dia, e a gente quer muito dinheiro, mas não quer subir a escada, a gente quer uma vida muito saudável, mas também não quer subir a escada, a gente quer uma vida sem problemas e também não quer subir a escada, de preferência, quem vê aqueles desenhos assim, o cara pega, lá tapetinho no chão e sobe, né? Então que alguém carregue a gente nas costas. Ninguém vai carregar a gente nas costas, a gente tem que fazer sozinho. O primeiro passo dessa vida, o primeiro passo dessa escada é a fraternidade. Para que eu possa ter uma vida abundante, próspera, eu preciso da fraternidade. A fraternidade está lá, bem-aventurado os mansos, porque a calma e a paz não agride e nem fere o outro no seu mar. E o seu mar das emoções é sempre suave. O outro está fazendo errado. Eu não preciso fazer errado porque o outro está fazendo. Eu não vou obedecer leis porque ninguém obedece. Por que eu vou ser honesto se todo mundo é corrupto? Por que eu vou obedecer a lei do trânsito se todo mundo fura? Por que eu vou mais devagar? Por que eu vou obedecer a velocidade se todo mundo faz o errado? É errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então a fraternidade, você se coloca no lugar do outro, você pensa no outro e aí você fica fraterno com você também. Você consegue pensar o que eu quero amanhã para mim. Então essa aqui é a fraternidade. E Jesus está falando aqui do amor do Pai para conosco. Então ele está falando que o Pai cuida da gente. Então hoje nós estamos no Dia dos Pais, perfeitinho. Como que Jesus cuida da gente? Como que Deus cuida da gente? Para o passo bem-aventurados os mansos. Então nós precisamos da mansuetude dentro de nós, se nós quisermos viver bem. Então eu estou revoltado, eu estou com raiva, chuta a parede. Eu costumo brincar, eu falo isso para os meus mentorados. Você está com raiva? Você quer matar o mundo? Vai para qualquer lugar que tenha aquela atividade do saco de areia e soque o saco de areia até a raiva passar. Quando a raiva passa, você, ufa, posso subir meu degrau agora, a fraternidade está em mim. Então não desconte no próximo. Segundo passo é a compaixão. Bem-aventurados puros de coração, que não se contamina com as seduções da vida e não tem icebergs no seu pacífico mar emocional. Então quem tem compaixão consegue contornar os icebergs, não afunda igual o Titanic, porque consegue contornar. Então às vezes nós ficamos encalhados no iceberg e precisamos que alguém venha nos rebocar. E aí a gente tem que utilizar-se de um prático. E aí quem que é o prático? É o irmão nosso que está na frente e que sabe rebocar o nosso navio. Então a gente faz SOS Lília, SOS Antônio, SOS Seara. Então é isso que a gente faz, entendeu? Aí a gente é rebocado. O terceiro passo é o desprendimento. Bem-aventurados misericordiosos, porque a dor alheia também é sua. Nós queremos prosperidade, nós queremos muito dinheiro, nós queremos muita fartura, nós queremos muita saúde, nós queremos tudo muito, mas não temos desprendimento para socorrer o que não conseguiu. Não temos desprendimento para ajudar, e vem o grande exemplo de Jesus partindo o pão. E ele diz, o evangelista diz, que ele alimentou 5.000 homens. Você sabe o que é alimentar 5.000 homens? Se a gente falar 5.000 homens, né? Vai lá, tem um monte de instituições que fazem isso, né? Mulheres e crianças não eram contadas na época de Jesus.
Outra coisa, lá era poligamia, não é poligamia. Então praticamente todos aqueles homens tinham 2, 3 ou 4 esposas. Por conseguinte, mais de 20 filhos. E ele contou só, os evangelistas contaram apenas os homens. E olha a riqueza que Jesus nos oferece. Mas para termos essa riqueza, para termos essa abundância de tudo, materiais e emocionais, precisamos do desprendimento. Precisamos aprender a doar, aprender a ofertar. Ah, mas aquela pessoa é tão boba, vive doando, doa tanto para aquela instituição. Gente, para de criticar esse julgamento, isso é inveja. Você está com inveja da bondade dele. Ele está desprendido e você está criticando, você está sentindo dor no dinheiro dele. Para pensar no tamanho do nó que você está fazendo na sua emoção. O dinheiro é dele, a vida é dele, ele faz o que quiser, ele vai responder por isso se estiver fazendo bem, vai ganhar o quê? O que Jesus chama? Manás dos céus, as bênçãos do Pai. E vai ganhar também as consequências se estiver fazendo errado, cuida das suas consequências. Então nós precisamos aprender isso, isso está relacionado com o desprendimento. O quarto passo é a verdade. Bem-aventurado que tem sede de fome e de justiça, ou que tem fome de justiça, porque semeia a verdade pura e a verdade é repleta de amor. Então a verdade não pode machucar. Quando a pessoa diz, é assim mesmo, eu falo a verdade a quem doer, não estou nem aí. Não é verdade. Você está falando do seu egoísmo, você está falando da sua raiva, você está falando da sua dor. A verdade, ela é sempre repleta de amor. Em algum lugar a gente viu Jesus falar a verdade sem revestir de amor. E às vezes as pessoas me dizem, Sônia, lá no templo, quando ele expulsou os vendilhões, ele expulsou com autoridade. E às vezes nós precisamos ter autoridade com a outra pessoa. Para, criatura, você está fazendo errado. Olha aqui, eu estou com o mapa, eu estou com a bússola, eu estou com tudo na mão, e você quer ir para lá, você viu o abismo? Você quer? Quer. Então, a partir de agora, a responsabilidade é sua. Então, a verdade não machuca, a verdade não dói, ela pode estar nua, mas ela não machuca e ela não dói. E se ela estiver revestida da sua irmã, o amor, então ela é perfeita. Então, nós precisamos manter firme aí no quarto passo. O quinto passo é o perdão. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E encontrar paz nas mãos fraternas, tirando-os da angústia e da dor. Sempre, sempre, sempre. Eu falo que a minha profissão, a profissão que eu escolhi nessa vida, ela é maravilhosa. E eu quero pelo menos umas 20 ou 30 encarnações com a mesma escolha. Porque a coisa mais doce que pode existir para um ser é ele conseguir compreender a dor do outro e consolar. Sabe? Ele está conseguindo manter o perdão em si mesmo. Senhor, grata por essa misericórdia de eu não ter que passar por isso. Porque será que eu suportaria? Não sei, carregar eu suporto. Então a gente carrega. Então, perdão é a coisa mais extraordinária. E perdão não é amnésia, pelo amor de Deus. Eu não consigo esquecer, mas nós não vamos esquecer. Deus não fez o nosso cérebro para esquecer. Ele fez o nosso cérebro para evoluir. E para evoluir nós precisamos saber. Então perdão não é esquecer, perdão é não machucar. Perdão é parar de fazer mal em nós. Então a gente compreende a atitude do outro. O sexto passo é a fé. Bem-aventurados pacíficos, pois a fé ilumina o seu caminho de esperança e crescimento. É muito difícil a gente conseguir caminhar sem ter a esperança do nosso Pai maior. A gente sabe que tem um Pai, um Criador abençoando a gente, mantendo o seu grande braço, mantendo a gente no seu regaço, com seus braços abertos. Mas se a gente não tem fé que Ele existe, nós só encontramos invalidade. Nós não conseguimos dar o passo para a nossa própria evolução. Então é muito importante a fé. A fé realmente ilumina a nós,
e ilumina o próximo. Com relação à fé, Jesus disse que ela era uma candeia que deveria ser posta no alto da casa para iluminar a sua casa e iluminar a casa da humanidade. Então a fé é o nosso sexto passo dessa escada da evolução. O sétimo passo é a humildade. A humildade, eu já falei para vocês várias vezes, eu falo isso o tempo todo, que quando a gente não tem nenhuma virtude, quando a gente está zero esquerda de virtude, a gente diz para as pessoas assim, mas é que eu sou tão humilde. Então a humildade, ela é vestida no momento em que a gente não tem virtude nenhuma, pega a humildade para disfarçar. A humildade de todas as virtudes que Jesus deixou é a mais difícil, porque a gente tem que despojar-se totalmente e ficar nu, igual à verdade. E como a gente tem dificuldade de se desvestir das nossas personalidades, das nossas máscaras, então a gente tem ela, por isso que ela fica lá no último degrau. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque reconhece a sua própria fragilidade, compreendendo a fragilidade do outro. Então, humildade é reconhecermos que somos frágeis perante as coisas que acontecem na nossa vida e que nós precisamos de uma mão maior nos sustentando. E essa mão maior é Deus. E essa mão maior é Jesus. Lembrando que Deus e Jesus são personalidades diferentes. Deus é o Criador de todas as coisas e Jesus, o nosso irmão maior, que está nos conduzindo, o nosso pastor, como ele disse, para alcançar o Pai. E ele diz que a boa ovelha escuta a voz dele. Então, às vezes, a gente não é muito boa ovelha, não, mas aí a gente volta ali para o caminho, né? Jesus nos ensinou como ser feliz, apenas precisamos nos animarmos para subir essa escada de degrau em degrau, que pode demorar séculos e séculos de encarnações de um degrau para o outro, mas que com certeza chegaremos nos seus braços no último degrau. E ele vai dizer para nós, quando nós conseguimos chegar lá, eu sabia que conseguiria, pois eu venci o mundo e sabia que você também podia. Nunca estive longe de ti, filho amado. Eu acredito que todo mundo anseia ouvir isso um dia. E todos os dias a gente busca ouvir isso. Jesus estendendo a mão para a gente para um grande abraço, dizendo, eu sabia que você conseguiria. Estava aqui na torcida por você. Você é meu filho amado. Nós vamos precisar de muitas encarnações para isso, sim. Nós estamos no começo. A partir do instante que a gente entende o bem e o mal, a partir do instante que a gente entende que nós existimos antes, agora e depois, nós estamos prontos para o primeiro passo. Nós estamos agora prontos para o primeiro passo. Deixa eu ver aqui a biografia. Então, todas essas 5 aulas foram feitas num único capítulo, o capítulo 9 do livro Plenitude, Processos de Autocura, o Evangelho segundo o Espiritismo, quase todo o tempo no capítulo 3º, né? O livro dos médiuns, a nossa responsabilidade em nos auxiliar, auxiliando os outros, o livro dos espíritos que trazem a nossa filosofia de que nós precisamos nos autoaperfeiçoar para conseguir esse amor maior, e a Fórmula da Felicidade é um livro que é o meu livrinho de cabeceira, que poucas pessoas conhecem, que é o Jamiro dos Santos contando histórias de Jerônimo e Chico Xavier. O livro chama a si mesmo, A Fórmula da Felicidade. E ele traz a história desses dois grandes homens na Terra. Jerônimo de Mendonça, quem não conhece, foi um grande orador espírita que precisava ser transportado porque ele não movia absolutamente nada. E tem uma história muito linda do Jerônimo de Mendonça. Ele não movia nem o pescoço, ele dependia dos outros para tudo. Ele tinha uma doença degenerativa que tirou todos os seus movimentos. E ele tem uma história muito linda dele, que ele conta o seguinte, que ele estava numa casa espírita, o palestrante estava falando coisas parecidas com o que eu estou falando agora, e ele chegou em casa e olhou para o espelho e disse, eu posso, eu sou um leão da vida, eu sou poderoso. Ele não sabia que tinha a doença degenerativa. E alguns anos depois, ele era um grande orador, foi um grande orador, um espírito de luz, vez ou outra traz mensagens para a gente. Mas toda a sua encarnação, ele dependia de tudo e de todos
comida na boca, banho, troca, e para fazer uma palestra tinha que entrar com a maca, tinha que virar aquela maca em pé para que ele pudesse falar. Então ele é o maior exemplo de existência encarnada para mim. Por isso que o Chico e o Jerônimo são os meus heróis em termos de vida encarnada. E eu procuro, por isso que esse livro é um livro de cabeceira, todos eles são livros de cabeceira. Não abro mão dos livros de Joana, não abro mão do Evangelho, menos ainda dos outros dois, e dessa forma. Eu espero deixar a biografia aí um pouquinho, vocês podem fotografar e depois podem procurar para ficarem também prontos para dar o primeiro passo na vida. Pedimos a todos que aguardamos com tranquilidade que vocês serão chamados para a paz. Ok?